da linha teológica que nunca houve um tempo tão difícil para ser pastor como esse. Os pastores estão fugindo, pastores estão se suicidando, e nós nunca vimos isso acontecer. No momento que nós adorávamos ao Senhor, esses louvores me fez subir à presença de Deus. Que bom. E se for possível, depois que eu ler o texto que eu vou ler agora, eu queria pedir a vocês que cantassem. Tá? Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 30. Essa semana Deus apertou meu coração tanto nessa área de salvação, que eu fugia para ministrar um outro tema, e daqui a pouco o Espírito Santo me levava novamente para o tema salvação. E eu queria ler esse texto aqui, Romanos 8:30. O tema da minha ministração hoje é os 4 aspectos da salvação. Vamos repetir comigo? Os 4 aspectos da salvação. Repita comigo: justificação, regeneração, santificação, glorificação. Quase não se prega sobre isso, quase não se fala sobre isso. E por essa situação é que nós estamos vendo cristãos sem base bíblica. Paulo alertou a igreja de Coríntios, disse: vocês têm brigado entre vocês, ele diz, discutido entre vocês quem é o maior, quem é o menor. E aí ele diz assim para a igreja, ele olha e diz: por isso eu dei leite para vocês, porque vocês ainda são infantis. Pelo tempo que tinham, já deveriam ser maduros na fé, mas não eram maduros na fé. E nós estamos vivendo uma geração assim. Uma hora nós estamos em cima, uma hora nós estamos embaixo. Uma hora nós cremos em Deus, dispostos a morrer por Ele, depois nós caímos, dispostos a não perdoar uma falha tão pequena do nosso irmão, e nós subimos e nós descemos. É essa igreja que Jesus vem buscar? Não. Jesus está esperando um momento, quem sabe até já era para ele ter vindo, mas se ele vem agora, como será a nossa situação? E a misericórdia de Deus tem falado conosco a todo tempo. Deus tem falado conosco e nos chamando para a presença dele, enquanto estamos como um passarinho que se enrola no fio de cabelo, não consegue se soltar. Eu não sei qual é o seu fio de cabelo, eu sei qual é o meu. Eu não sei o que na sua vida tem impedido você de ir mais longe, de você amar a Jesus de verdade. Não quero dizer que você não o ama, mas sem reservas. Não é do jeito que eu quero, é do jeito que Ele quer. E o Espírito Santo me incomodou e falou: você vai falar isso para a minha igreja. E eu corri até agora, antes de sair de casa, eu estava preparando ainda uns slides que eu coloquei, para colocar aí já já. Romanos 8:30, a ministração, o tema é os 4 aspectos ou dimensões da salvação, da cruz à glória, a jornada completa da salvação. Romanos 8:30, e aos que predestinou, isso partindo da presciência de Deus. Quando fala predestinou, não é que Deus tem os seus escolhidos. Pelo seu poder de presciência, Ele já sabe quem vai e quem não vai. E aos que predestinou,
a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Abaixa a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu peço a tua mão agora, a tua graça e a tua misericórdia e o teu Espírito Santo, que trabalhe nos nossos corações, Pai. Nós precisamos da tua ajuda para entender, Senhor, o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. E que essa palavra, ela traga sustento para a nossa vida espiritual, esperança para os corações abalados, traga força para aqueles que estão enfraquecidos, e fé para aquelas pessoas que já não estão acreditando mais que Jesus voltará para nos buscar. Nós te pedimos, Senhor, e demonstramos a ti os nossos sentimentos de que queremos que o Senhor venha. Glória a Deus, vamos lá? Glória a Deus. Como espero o dia, feche os olhos, não cante por cantar, em que verei a face do meu amado. veja ele voltando, vindo para buscar a igreja. Como espero o dia, em que a alegria enfim será completa. Cante até sentir a presença de Deus. Como espero o dia, em que verei a face do meu amado. Como espero o dia, em que a alegria enfim será completa. Mais uma vez, glória a Deus. Como espero o dia, em que verei a face do meu amado. Como espero o dia, em que a alegria enfim será completa. Glória a Deus. Uma palavra de bênção para o seu irmão antes de tomar assento. Diga uma palavra a ele. Não desista, meu irmão. Jesus está vindo. Ele vem nos buscar. Não estamos sozinhos. No meio da sua luta, no meio da sua batalha, você não está sozinho. Você não está sozinha. Ele está voltando. Ele está chegando. Ele nos levará para o céu e cessará toda dor e toda lágrima. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós nunca vivemos um tempo de tantas ideias e ensinos errôneos por youtubers que não tem um curso teológico, que não tem uma análise teológica, ensinando tanta coisa errada. E também eu nunca vi tanto crente avestruz, comendo tudo, engolindo tudo, e não passando pelas escrituras, e isso faz com que a gente sinta medo, a gente se sente para baixo, a gente se sente injusto, a gente sente que se Jesus voltar não vai subir, porque quando a gente pergunta, quem tem certeza que vai para o céu? Nem vou fazer a pergunta hoje, no final eu faço. A gente tem dúvida de levantar as mãos. Eu gostaria que você estivesse ligado com o seu caderno na mão, amém? Os 4 aspectos da salvação. Em primeiro lugar, eu queria falar rapidamente por que precisamos saber mais a respeito da salvação. Salvação do quê, ô bispo? O que eu fiz?
Eu não roubei, não matei, não me prostituí, não fumei, não matei. É isso que a gente fala, né? Mas a atitude de Adão, lá no Éden, lançou todo mundo debaixo do pecado. Assim como um presidente que assina um acordo de guerra, e quando ele passa aquela caneta e assina, ele colocou todo mundo debaixo de guerra. Você vai dizer, mas eu não tenho nada a ver, eu nunca vi o fulano do lado de lá, por que eu vou lutar, por que eu vou matá-lo? Então a Bíblia diz que todos pecaram. E quando a Bíblia diz que Deus encerrou todo mundo debaixo do pecado, daí agora não haveria saída. Aí nós vamos para Isaías capítulo 6, vai dizer a visão de Isaías no dia em que morreu o rei Uzias. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E ele vai dizer, e os serafins voavam de um lado para o outro, os querubins, e eles dizem, e havia ali os serafins, e tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 voavam, com 2 cobriam os pés. E ele vai falando, e de repente ele se sente um pecador, e ele diz, e agora, ai de mim que vou perecendo, porque eu vi o Senhor dos exércitos. E aí desce um anjo do céu, numa figura de anjo, com uma tenaz na mão. Tenaz é como se fosse um alicate, e ele pega uma brasa e queima os lábios de Isaías, e ele diz assim, o teu pecado foi ultrapassado, o teu pecado foi queimado, você não morrerá. Quem é que tipifica aquele anjo descendo e queimando o poder do pecado e permitindo que o homem pudesse falar novamente com Deus? E daí então Deus brada do céu e diz, quem irá por nós? E Ezequiel 22:30 dirá, e procurei um homem que estivesse na brecha por esta terra, e a ninguém achei. Nenhum homem seria capaz de viver sem pecar, vencer o diabo, ir até o inferno, tomar as chaves do diabo, do inferno, e ressuscitar de novo. Jesus disse, ninguém tira a minha vida, eu dou a minha vida e torno a tomá-la. E ele com poder então diz, eis-me aqui, eu irei. Só Jesus podia fazer isso, ninguém mais podia fazer. E esse projeto não foi algo de antemão, algo que deu ruim lá no Éden, algo que deu errado no Éden, e Deus, vamos para o plano B. Não, esse plano foi desde a criação do homem na eternidade. Deus já sabia que o homem cairia, e Ele preparou a salvação para o homem. Aquele cordeiro que será morto lá para cobrir o corpo de Adão e Eva já tipificava Jesus Cristo, que lá no livro de Apocalipse vai dizer, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Agora, por que precisamos saber mais a respeito da salvação? O diabo não quer que você saiba sobre isso, porque é isso que vai te dar fortalecimento para continuar na presença de Deus até que Ele volte. Precisamos conhecer a grandeza da salvação. Precisamos conhecer o plano divino para a salvação das nossas vidas. E Pedro vai dizer isso. Pedro, no livro de 1 Pedro 3,15, ainda não coloca isso, por favor, glória a Deus. Pedro, capítulo de número 3, versículo 15, dirá, antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e olha agora o que Pedro diz, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Você tem que saber, se alguém perguntar para você, o que é que eu preciso fazer para ser salvo? Será que é só aceita Jesus como Salvador e está salvo? Será que é só isso? Vamos ver. Muitos cristãos sabem que são salvos, mas poucos compreendem profundamente o que significa a salvação. Pedro aqui ensina que devemos estar preparados para explicar a razão da esperança que está em nós. Isso significa que a salvação não deve ser apenas
uma experiência emocional, mas uma convicção fundamentada na palavra de Deus. Amém? Você precisa conhecer o beabá. Diga isso para o irmão que está do seu lado. Você precisa conhecer o beabá da salvação. Toda hora nós estamos falando com pessoas e nós precisamos falar para elas. Elas estão em dúvidas. Elas querem saber o que é necessário fazer para serem salvas. Alguém diz: põe uma cruz nas costas e vá caminhando até tal lugar. Outros dizem: olha, retalhe os seus corpos e faça isso e faça aquilo. É isso que vai nos levar à salvação? Não. Quem não conhece a própria salvação corre o risco, primeiro, de viver inseguro. Segundo, de viver imaturo. Terceiro, de viver vulnerável aos falsos ensinos. E quarto, sem desfrutar plenamente das bênçãos que Cristo conquistou na cruz. Eu preciso saber como foi essa salvação, de que forma foi, o que ela me dá, o que ela me garante, o que ela faz na minha vida. Quando você souber a respeito disso, você vai começar a enxergar e ler as pessoas. Você vai ler quem realmente é cristão, porque é isso que a Bíblia diz, que vocês terão discernimento. Como que eu vou discernir uma pessoa, se ela é cristã ou não? Pelas Escrituras. As atitudes dela, as atitudes dele vão me mostrar se realmente ele ou ela são pessoas salvas de verdade. Repita comigo: não basta saber que foi salvo. Mais forte, gente, vamos lá. Não basta saber que foi salvo. Diga: é necessário compreender a grandeza da salvação recebida. Eita Deus da glória, amém. Vou pedir para colocar o primeiro slide. Eu quero rapidamente pincelar isso para entrar na palavra. Então, slide número 1. 5 motivos do porquê precisamos conhecer a salvação. Vamos lá? Então, precisamos conhecer a salvação em primeiro lugar. Para quê? Para fortalecer a nossa fé. Vamos juntos? Fortalecer a nossa fé. Segundo, para defender a nossa esperança. Vamos lá? Defender. Terceiro, para valorizar o sacrifício de Cristo. Quarto, para crescer espiritualmente. E quinto, porque ela é o maior tema da Bíblia. Jesus diz, leiam, porque ela... Jesus vai dizer: analisai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Então a Bíblia é cristocêntrica. Tudo na Bíblia aponta para Jesus. Tudo está apontando para Ele, porque Ele é a pessoa mais importante no céu para a nossa salvação. Amém? Então vejamos, em primeiro lugar, pode deixar aí para vocês seguirem aí. Primeiro lugar, para fortalecer a nossa fé. Por que eu preciso conhecer a respeito da salvação? Para ter a minha fé fortalecida. Olha o que a Bíblia diz aqui em Romanos 10:17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu não agrado a Deus, eu poderei ser salvo? Quanto mais entendemos a obra de Cristo, mais forte se torna a nossa fé. Segundo motivo, porque precisamos conhecer a salvação. 1 Pedro 3,15. Para defender a nossa esperança. Repita comigo: para defender a nossa esperança. Pedro disse: estais sempre preparados para responder a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Pedro não disse apenas para ter esperança. Pedro vai dizer que eu preciso saber explicar essa esperança para as pessoas. Depois, terceiro motivo do porquê precisamos conhecer a salvação. Eu estou dando motivos para vocês entenderem o porquê nós precisamos conhecer a respeito de salvação.
1 Pedro 1, 18 e 19 diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis que fostes resgatados, mas com o precioso sangue de Cristo. Então o terceiro motivo é para valorizar o sacrifício de Jesus e parar de qualquer coisinha, estou indo embora, qualquer coisinha, não quero mais saber de Jesus, qualquer coisinha, a gente está negando Jesus a cada instante, por lutas, por dificuldades, por problemas que nós passamos. A gente acha que se mudar de igreja vai ser diferente. Irmão, só muda o endereço. É igual família, só muda o endereço, é tudo igual. Quarto motivo, nós vamos ver, terceiro motivo ainda. A salvação custou a vida de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Quando compreendemos isso, deixamos de tratar a graça como algo comum. Passamos a valorizar o sacrifício de Jesus no processo da crucificação. Nós vamos ver a tentação. Eu gostaria de ter tempo de passar um filme aqui para vocês, talvez chamar à memória o que Jesus passou por nós, tomando aquelas chicotadas, recebendo coroa de espinho na cabeça, sendo cuspido, sendo xingado, o processo que o leva para a crucificação, a tentação, a traição, o julgamento injusto, o sofrimento do Calvário e o martírio na cruz. Em quarto lugar, quarto motivo do porquê precisamos conhecer a salvação. Quantos motivos são? 5. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para quê? Para crescer espiritualmente. O quarto motivo é crescer espiritualmente. Diga isso para o seu irmão, você precisa crescer espiritualmente. O que é crescer espiritualmente? É entender mais das coisas espirituais. Porque nós estamos guerreando com o diabo no nível humano. E a Bíblia vai dizer que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades que estão criando problemas entre nós, e nós não enxergamos isso. A gente vai jogando o joguinho do diabo, e a gente não vai percebendo que ele está agindo. E naquilo que nós estudamos no livro de Neemias, lembra daquela frase? Entraremos no meio deles sem que eles saibam e faremos cessar a obra. Em quinto lugar, quinto motivo do porquê precisamos conhecer a salvação, porque ela é o maior tema da Bíblia. Repita comigo, ela é o maior tema da Bíblia. 1 Pedro 1,10 diz assim: acerca dessa salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas. Os profetas desejaram conhecer a salvação, mas estava longe da compreensão deles de como seria. Também os anjos contemplaram maravilhosamente a obra da redenção. Eu queria que vocês repetissem comigo: se os profetas investigaram e os anjos contemplaram essa salvação com admiração, quanto mais nós, que somos os beneficiários desta graça. Se eles ficaram boquiabertos de ver a movimentação no céu, preparando tudo, eles viram, eles estão boquiabertos de ver tudo isso, que dirá a gente? Deve haver no nosso coração expectação pela glória. Foi esse louvor: eu espero, não espero o dia, como que se fala? Eu espero o dia, né? Que eu a face do meu amado. Vamos cantar, vamos lá. Ó a expectação, vamos lá. Ajuda aí, cantores. Do meu amado. Agora olha para o rosto do seu irmão cantando. Olha para o rosto do seu irmão cantando. Vai, olha para ele. Como espero o dia. Você está vendo expectação aí? Está vendo expectação? Continua. Em que a alegria enfim será completa. Vamos demonstrar com mais sentimento. Vamos lá. Jesus está aqui hoje. Ele está vendo. Vai. Como espero
vejo a hora de estar contigo, Senhor. em que verei Eu não vejo a hora de ouvir o meu nome ser chamado. amado. De novo, de novo. Como espero o dia em que a alegria enfim será. Vai continuar. Aí a luta bate na tua porta. Em vez de você cair, o que você faz? Como espero o dia As provas estão vindo, as lutas estão vindo, mas você está cantando. na face do meu amado. Porque aquilo lá é mais importante do que tudo que você está enfrentando aqui. Como espero o dia E você então ouve ele dizer: você não está sozinho, eu estou contigo. em que a alegria Enfim. enfim será completa. Amém. A salvação é a maior obra realizada por Deus a favor da humanidade. Ela não é apenas um evento, mas um processo divino que começa quando recebemos Cristo como nosso suficiente e único Salvador, e vai culminar, e o ápice disso vai ser a presença de Deus nos céus. Slide de número 2 agora. Nossa salvação ainda está incompleta. Por essa razão, não há ninguém perfeito. A nossa salvação ainda está incompleta. E eu vou mostrar para vocês. A salvação, ela engloba 3 condicionamentos: passado, presente, futuro. Ela engloba três condicionamentos. Quais são? Passado, presente, futuro. Número 1 lá. No passado, fomos salvos da pena do pecado. Amém? Não saiu da boca de Deus uma ordem? Se comer, morre. O homem é expulso do Éden, e agora toda a terra é amaldiçoada por causa dele. Aquele pecado lá, Cristo crucificou ele na cruz. Então o nosso passado, a pena do pecado do passado, já fomos salvos. Olhe para o teu irmão e diga: você já foi livre da pena do pecado. E a pena do pecado é morte eterna. Glória a Deus. Você está no lucro. Segundo, presente. No presente somos salvos do poder do pecado. Se no passado nós somos salvos da pena do pecado, no presente nós somos salvos do poder do pecado. Hoje você pode dizer para o pecado não. Você só peca se quiser, só erra se quiser. Você tem o poder do Espírito Santo para dizer não. Não. Antes você não tinha esse poder nem esse domínio. Hoje o Espírito Santo que habita em você te deu poder para dizer não. Alguém costumava dizer: até um passarinho pode pousar na cabeça da gente, mas fazer ninho, botar ovo, não. O pecado pode vir, mas não deve permanecer. Pode passar na sua mente, mas você precisa se lembrar que você tem poder para dizer não. E não havia poder contra o pecado. Então no passado a pena do pecado foi perdoada. No presente somos salvos do poder do pecado. Muito tempo atrás eu era jovem, estava numa outra igreja, e eu presenciei uma reunião onde uma irmãzinha, foi uma irmã ou um irmão, não me recordo qual dos dois. E o pastor perguntou: mas como assim, rapaz? Como é que você foi cair? Ele usou uma expressão, acho que é do Nordeste, né? Ele falou: como é que tu foi cair nessa esparrela? Até hoje estou tentando entender, né? Nessa esparrela. E ele falou assim: foi assim, olha. Aquilo veio tão forte em mim, eu fui indo. Quando eu acordei, eu já tinha pecado com a moça. Ah, tá, conta outra história.
isso que a gente quer dizer para Deus. Que quando a gente peca, a gente tenta se justificar. Eu caí por isso, eu errei, é o meio, é tanta coisa. Jesus está falando sim ou não? No futuro, seremos salvos do corpo do pecado. Então nós já fomos salvos da pena do pecado, do poder do pecado. Agora nós precisamos ser salvos do corpo do pecado, porque esse corpo que está aí, o meu, será transformado como o corpo de Jesus Cristo, e ele nunca mais pecará. Nós voltaremos a ser originais como no Éden. Tudo isso precisou de um plano bem feito, porque Deus é o máximo juiz de todas as coisas. Ele não pode enganar a si mesmo, ele tem que fazer as coisas corretas, porque o prazer dele está na justiça. Deus não pode cometer nenhum ato de injustiça. Dá para entender isso? O pecado fez a gente passar paninho quente em cima das coisas. Não é só eu. Primeiro assim, não é só eu que peco. Também outras pessoas pecam. Se eu for sozinho, se eu for para o inferno, não vou sozinho. São as coisas que a gente vai falando no caminho. Muitos conhecem apenas uma parte da salvação, mas a Bíblia apresenta 4 aspectos fundamentais que revelam a profundidade da graça de Deus. Repita comigo: justificação, regeneração, santificação, glorificação. É o processo da salvação. Diga isso para o teu irmão: esse é o processo da salvação. Essas 4 etapas vão mostrar o seguinte. Não sei se vocês estão conseguindo ler lá. Consegue ler daí? Dá para ler? Amém? Então nós vamos ver a salvação. Ela engloba 4 etapas. Ela demonstra 4 etapas. A primeira etapa da justificação. Repita comigo: justificação. O que Deus fez por nós. Já vou explicar. Agora diga: regeneração. O que Ele fez em nós. Terceiro, repita: santificação. O que Deus fez através de nós. E quarto, repita: glorificação. O que Deus fará em nós. Glória a Deus, amém? Oh, projeto maravilhoso. Repita comigo: a salvação não é apenas escapar do inferno, é ser transformado completamente para viver com Deus eternamente. Oh, eu não vi o louvor, eu não vi glória da tua parte. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Vamos cantar quantas vezes for necessário. Me ajuda. Face do meu amar. E Ele está trabalhando na sua vida. E Ele está te ajudando. Ele está te levantando. Meu Deus. Amém. Você pode aplaudir aquele que vive para sempre por essa salvação maravilhosa. Vamos começar explicando o que é justificação. Na justificação, somos declarados justos diante de Deus. Repita isso comigo, por favor. Na justificação, fala o seu nome, sou declarado justo diante de Deus. Romanos 5:1. O que é justo? Você era culpado, você era réu, e agora Deus tem um projeto tão maravilhoso que Ele põe Jesus no teu lugar. Nós podemos ser presos por alguém? Nós temos aqui nossas advogadas. Eu posso? Alguém que eu muito amo vai ser preso, eu digo: não prende ele, não, prende eu. Pode? Não pode.
Não há como. Mas Jesus assume o seu lugar e o meu lugar. Passa por tudo aquilo que ele sofreu. E eu acredito que de todo o sofrimento, o maior tenha sido o afastamento de Deus quando ele brada: Pai! E ele procura pelo Pai. E ele grita e diz: afasta de mim, Pai, este cálice. Ele tem uma visão completa de tudo que ele vai passar. E o Espírito Santo então enche ele de força e graça, que é o que o Espírito faz conosco, para a gente continuar caminhando no meio das lutas e das provas e das decepções da vida. E aí então ele brada e diz: mas para isso eu vim. Oh glória. Olhe para o seu irmão e diga: ele não desistiu de você. Diga, ele não desistiu de você. Agora, por favor, diga: seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, seus filhos podem até desistir de você, mas ele nunca vai desistir de você. Ele fala do amor de mãe, que é o amor máximo. Ele diz: ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti, porque tenho o teu nome gravado nas palmas das minhas mãos. Eita, cante, vamos lá, me ajude. Como é? Meu Deus, a face do meu amar. Como eu gostaria que ele aparecesse aqui hoje pra gente. Romanos 5:1: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão, receba paz no teu coração nesta noite. Receba paz no meio desse conflito interno, no meio desse conflito emocional, no meio desse conflito espiritual, no meio dos conflitos familiares, no meio dos conflitos conjugal. Receba a paz que só Ele pode dar. Os discípulos estão desesperados. Roma está perseguindo, com o aval dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, dos fariseus, dos saduceus, dos essênios e outros. E eles estão indo em busca dos discípulos. Eles estão sendo capturados e mortos. E eles correm para dentro de um cenáculo. Eu tive a alegria de estar lá em Israel. E eles entram naquele cenáculo. E eles estão com medo. Eu nunca vi tanta gente com medo. Medo de sair na rua, medo de entrar no ônibus. Medo é medo. Isso não é normal, isso não vem de Deus. E quando eles estão com medo, a Bíblia diz que Jesus atravessa a parede. As portas estavam fechadas. Teu coração pode estar fechado, mas se ele atravessa a parede, ele atravessa o coração. E ele passa pelas paredes e ele entra, ele diz: paz seja convosco. Ele faz assim. E quando ele faz isso, o poder do Espírito Santo, não o batismo, o poder de paz do Espírito Santo invade aquela sala. E aqueles homens pequenos com medo se transformam em gigantes, prontos para darem a própria vida por Jesus. E quando alguém questiona Pedro e diz: você será crucificado como seu mestre, ele diz: eu não sou digno de ser crucificado como o meu mestre. Me crucifique de cabeça para baixo.
nenhum deles vai fugir, nenhum deles vai correr. Eles estavam revestidos do poder do Espírito Santo. Jesus soprou sobre eles. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Quem está em paz com Deus? Quem está com paz com Deus? Glória a Deus. Peça a Deus para tirar esse sentimento do teu coração, essa coisa ruim que fica. São sujeiras que o diabo planta dentro do nosso coração, e a gente fica com rusguinha, a gente não consegue falar com o outro, a gente não consegue se expressar, não consegue amar, a gente começa a fugir, e tanta coisa que acontece, porque está faltando paz no nosso coração. Justificação. O que é justificação? A justificação é um ato jurídico de Deus. O pecador comparece diante do tribunal divino como culpado, condenado e sem defesa, mas Jesus assume a sua culpa na cruz. Então Deus declara: você não é mais culpado. Por favor, diga isso para o irmão que está do seu lado, porque ele precisa ouvir uma voz. No mundo físico, a palavra tem poder. Diga para esse irmão, para essa mãe, diga: você não é culpado. Você não é culpada. Esse sentimento que muitas vezes invade o seu coração é maligno. É maligno. Eu sou culpado porque o meu pai se separou, eu sou culpado porque a minha mãe se separou, eu sou culpado porque o meu irmão morreu, eu sou culpado porque a minha irmã morreu, eu sou culpado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo, meu irmão, você está em Cristo, minha irmã. Então não há condenação sobre a sua vida. Será que você pode aplaudi-lo? Mais uma vez, como espero o dia em que verei a face, meu amado, Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Deus declara: você não é mais culpado, não porque o homem seja inocente, mas porque Jesus pagou a sua dívida. Quando o diabo vir jogar qualquer sujeira no seu ouvido, diga: ó Satanás, para trás de mim, porque a minha dívida já foi bem paga, e foi pago muito mais do que eu devia. Ponto final. Glória a Deus, amém? Não deixa o diabo te culpar em nada. Eu queria usar o exemplo como um juiz que vê uma dívida impagável, e alguém chega para quitar essa dívida completamente. O que acontece? A dívida desaparece. Acabou. A dívida era X, pagou, desapareceu. A sua dívida foi paga. Olhe para o seu irmão e diga: sua dívida foi paga. Você não deve nada para o céu. Diga: você tem liberdade para adorar o Pai. Oh glória, aleluia. Repita comigo: na justificação, Deus muda a nossa posição diante dele. Martinho Lutero chamou a justificação de o artigo pelo qual a igreja permanece de pé ou cai. A reforma protestante, ela enfatizou que somos justificados e usou para isso Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, dizendo: 1, pela graça; 2, mediante a fé; 3, por causa de Cristo, que é a base da nossa salvação. Não por obras, para que ninguém se glorie, por aquilo que Jesus fez. Amém ou não amém? Glória a Deus. Slide de número 4 agora. Qual é o resultado da justificação agora? Apóstolo, primeiro lugar, o que está escrito lá? Perdão dos pecados. O resultado da justificação, qual é? Perdão
dos pecados. Isaías 43, 25. Deus diz, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Em segundo lugar, resultado da justificação. Segundo, paz com Deus. Falei agora, Romanos 5:1, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E Gálatas 3:6 diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Quando você crê diante de Deus, é como justiça. Terceiro, repita comigo, reconciliação com Deus. Qual é o resultado desse ato de Jesus? Primeiro, perdão dos meus pecados. Segundo, paz com Deus. Terceiro, reconciliação com Deus. Romanos 5:10 diz, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Se na morte ele conseguiu e conquistou tudo isso, que dirá na vida? Diga para o seu irmão, ei irmão, talvez você não saiba, mas ele já ressuscitou. Diga, oh glória, aleluia, ele já ressuscitou, ele está vivo, ele habita entre nós, ele está aqui nesta noite. Você pode cantar. Mais uma vez, glória a Deus. Quarto resultado da justificação, Efésios 2:18, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Diga, você não precisa de ninguém para orar por você. Deixa eu explicar isso, senão tem gente que entende errado, né? Você pode pedir oração por alguém, mas você não precisa, porque você tem acesso direto a Deus. Se eu posso falar direto com Deus, por que eu vou passar pelo José? Talvez que eu esteja ensinando esteja um pouquinho mais além, né? Às vezes eu fico com medo. Glória a Deus, porque o que eu estou falando é verdade. Claro que nós temos que orar uns pelos outros, porque nem todo mundo tem esse conhecimento de ter esse acesso direto ao Pai. Você pode dobrar os seus joelhos e dizer, Paizinho querido, eu estou aqui, o Senhor me conhece, conhece o meu nome. Pergunta para o irmão, será que o Pai conhece seu nome? Agora pergunta, e o diabo, conhece? E o diabo, conhece seu nome? Lembra daquela passagem de Paulo? Onde Paulo está passando, e os filhos de Seva tentam expulsar os demônios em nome de Paulo, e o diabo pergunta o quê? Quem é você, cara? Paulo, Jesus, eu conheço. E Paulo, eu sei quem é. Mas você, quem é? Pergunta para o irmão que está dizendo, como está a sua identidade no inferno? Como está a sua identidade no inferno? Como é que está? Glória a Deus. Se você tem acesso ao Pai, se você tem salvação, você foi justificado, você tem autoridade para expulsar qualquer demônio. Glória a Deus, não precisa chamar o pastor, expulsa você. Na justificação, você foi absolvido da culpa de ter pecado contra Deus e foi declarado por Deus inocente. E aí, eu finalizo essa primeira parte com Miqueias 7,19, que diz assim: tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Olha o que o profeta diz. E ele diz aqui: e dos teus pecados não me lembro mais.
Repita comigo: regeneração. É curto essas partes, mas eu preciso falar para vocês. Eu não quero voltar com isso para casa. Repita comigo: regeneração agora. Na regeneração nós recebemos agora uma nova natureza. Na justificação eu sou declarado justo. Regeneração, agora eu recebo uma nova natureza. A minha natureza era uma natureza pecaminosa, era uma natureza demoníaca, mas Deus vai mudar a natureza agora. Veja bem, João 3,7. O que foi que Jesus disse para Nicodemos? Necessário vos é nascer de novo. E esse nascer de novo é um ato do Espírito Santo, pelo qual ele entra na sua vida e ele bombardeia as estruturas humanas e reconstrói um novo ser com DNA de Deus. Eita, vocês não entenderam nada. O que é regeneração? Regeneração vem de uma palavra grega, palingenésia, que significa novo começo ou novo nascimento. Regeneração significa isso, é o ato pelo qual Deus nos reintegra novamente à sua família, a família divina. A regeneração é obra exclusiva do Espírito Santo. Ele entra na sua vida e ele coloca dinamites nas estruturas humanas da sua vida e bum, explode. E quando ele explode, você cai no chão chorando, arrependido, amando. Eu não sei como é que você aceitou Jesus como Salvador, mas quando eu aceitei, foi lágrima pura, me joguei no chão, chorei, foi uma unção de Deus sobre a minha vida. Eu voltei para casa uma nova pessoa, de uma família espírita. Eu comecei a pregar Jesus dentro da minha casa e ganhei papai, ganhei mamãe, ganhei meus irmãos, ganhei minhas irmãs. Glória a Deus! Os que partiram já partiram salvos em Cristo, porque conheceram da minha boca a salvação. Oh, aleluia. Quando isso acontece, o próprio DNA de Deus é recolocado pela ação do Espírito Santo, e você é adotado como um filho natural saído das entranhas de Deus. Não tenho tempo para falar sobre isso, mas quando você adota alguém, você pode adotar aquela pessoa, mas você não pode mudar o DNA daquela pessoa. Você adota e ele vem com o DNA do pai e da mãe. Você não sabe o que está aqui na caixinha. Você adotou. O seu amor fez isso. Mas Deus não. Deus, ele através da regeneração, ele nos adota a sua família, mas ele entra em nós e muda a nossa estrutura e coloca o DNA dele, e aí você passa a ser chamado de filho de Deus. Aleluia! Aplauda ao Senhor, você não entendeu? Glória a Deus, agora você pode chamar ele de paizinho amado. Vamos lá, cante a ele. Cante com força. A face. Cante com alegria, cante. Nenhum homem tem poder para se regenerar a si mesmo. Você não pode se salvar, não existe isso. Enquanto a justificação muda a nossa posição diante de Deus, de réu para justo, a regeneração muda a nossa natureza de criaturas para filhos do Pai eterno. Então hoje você tem direito de filho, você é filho. Amém? Glória a Deus. 2 Coríntios 5,17 diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo. Olha para o seu irmão, vê se ele está com a carinha de novo, vê.
Agora olha com um olhar revelador. Você está olhando dentro dele, você não está olhando o rosto dele. Olha para ele, glória a Deus. Olha para a face de alegria, vê se realmente ele foi justificado e regenerado. Oh, glória a Deus. O que acontece na regeneração? Na regeneração, o homem não recebe apenas uma religião nova, o homem recebe uma vida nova. Agora é aí que eu falo para vocês: se essa pessoa realmente recebeu uma vida nova, ela não fará coisas que a vida antiga fazia. Ela não vai mentir, ela não vai roubar, ela não vai praticar o pecado com prazer. Não vai, porque o Espírito que habita nele ou nela a todo momento está gritando: não, não, você é filho, você é filha, você tem uma nova natureza. Não volte novamente àquele estágio passado. Repita comigo: a religião reforma hábitos. Diga: mas a regeneração transforma a natureza. Eita Deus da glória, uma natureza nova. Glória a Deus. Você não precisa fazer força para não pecar, porque a tua natureza é nova. Você não tem mais prazer no pecado, ponto final. Glória a Deus. Você tem alegria em viver uma vida justa. Meu filho ontem dando um testemunho, eu achei muito lindo o que ele falou, fiquei honrado. Ele disse: pai, eu vivo na minha empresa justamente, eu não roubo um minuto durante o meu trabalho, eu não vou para o banheiro roubar tempo, nada disso, tudo meu está anotado. Se alguém for me perguntar alguma coisa, eu digo o dia, a hora, onde eu estava, o que eu estava fazendo e quantos minutos eu estava. Deus me fez lembrar agora. Qual o resultado da regeneração? O que a regeneração faz na gente? Vamos lá? Slide de número 5. Primeiro, nos dá uma nova identidade. Na regeneração, o homem recebe uma nova identidade. Samuel 10:6. O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles, e tu serás mudado em um outro homem. Se eu continuo com as mesmas práticas que eu já tinha, então parece que não está batendo muito bem a ação salvífica de Deus nos seus processos na minha vida. Olha para o teu irmão e diga: ainda há tempo. Diga: o juiz não bateu o martelo ainda. Eita Deus da glória. Segunda coisa que nós recebemos como resultado da regeneração: uma nova mente. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando a sua mente é transformada, não pelos filósofos deste mundo, mas pela palavra de Deus, então vai se cumprir isso aqui que o texto bíblico diz. Ele diz assim, em Romanos 12:2: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é metanoia. Quando Jesus te salva, Ele te justifica e Ele te regenera. Ele muda a sua forma de pensar. Ele agora assume o controle da sua mente. O Espírito Santo te direciona. Por isso você só erra se quiser. Olha para o teu irmão e diga: você só erra na insistência. Deus a todo momento está dizendo: não faça isso, não vá por esse lugar. Deus vai usar pessoas, Deus vai usar tanta coisa na Bíblia. Deus usou até um jumento para dizer para aquele camarada: não vai, está errado. O jumento entrou na frente dele e o profeta bateu no jumento, e o jumento virou e falou com ele, e ele falou com o jumento. Eu não sei quem era mais jumento. Por que tu estás me ferindo? Tu não viste que eu te livrei de um anjo que estava para te matar agora? 2 vezes eu te livrei e você me espanca? Terceiro lugar, o que acontece na regeneração? Nós temos novos desejos. Repita comigo: nós temos novos
Pronto. Gálatas 5,16. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Agora a sua mente, agora os seus desejos são guiados pelo Espírito Santo. Nova vida espiritual, quarto resultado da regeneração. Romanos 8,6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Para onde você está caminhando? Para a vida ou para a morte? Por último, já chegando no final, repita comigo: santificação. Agora, nós já falamos da justificação, já falamos da regeneração. Agora, santificação. Repita comigo: na santificação, nós somos transformados diariamente. Eita, coisa boa. Hebreus 1 Tessalonicenses 4,3 diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Hebreus 12,14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Diga isso para o seu irmão: sem santificação, filho, você pode fazer parte da membresia da igreja. Faz assim para ele: mas do céu não. Uma coisa é você estar membrado numa igreja local, outra é você estar na igreja celestial. Amém? O que é santificação? O significado central da santificação é separar para um propósito sagrado ou destinar algo ou alguém para o uso exclusivo de Deus. Na santificação, agora você é só de Deus e o Espírito Santo tem ciúmes de você. Olhe para o seu irmão e diga: você é só de Deus. Glória a Deus. É só de Deus, né? Glória a Jesus, coisa linda. Logo, a santificação é o processo contínuo pelo qual Deus molda o caráter do cristão. Se a justificação é instantânea, repete comigo: se a justificação é instantânea, a regeneração é imediata. Quando você aceita Cristo como Salvador, o Espírito Santo entra em você, sua vida mudou. Roubava, não rouba mais, matava, não mata mais, o que fazia, não faz mais, porque a sua natureza foi transformada num... Uau! A santificação é progressiva, não é um toque de milagre, é progressiva. Cada dia nós estamos sendo santificados. Ela acontece durante toda a vida. Olha para o seu irmão e diga: todo momento o Espírito Santo está te santificando. Olha o que Pedro diz, 2 Pedro 3,18: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor. Então nós precisamos conhecer mais a respeito disso. Amém, não amém? Agora, como ocorre a santificação? Vê aí, slide 6. Primeiro, por meio da palavra de Deus. Enquanto eu estou pregando, essa palavra está entrando e está purificando você. Está purificando a sua mente, está purificando tantas áreas da sua vida que você não está percebendo, mas ela está agindo. Deus disse: a minha palavra não sairá sem executar aquilo pelo qual eu a enviei. Vai executar e vai voltar para Ele novamente. Amém? Você é santificado pela oração. Quando você ora, você é um com Deus. E quando você está com Deus e com o Espírito Santo, você está sendo santificado. Então, quem ora, se santifica. Repita comigo: quem ora, se santifica. Depois, a ação do Espírito Santo, como agora, nesse momento. O Espírito está usando a minha vida para pregar a palavra para vocês. Vocês pensam que eu não estou cansado de falar? Estou. Mas só que essa palavra não é minha, essa palavra é de Deus. E ela está entrando e vai mudar a sua vida. Eu tenho certeza que já está mudando. Como ocorre a santificação? Pela comunhão com a igreja. Quando você está em comunhão, a Santa Ceia é um ato de que você está bem com Deus. Agora, se você está com raiva do seu irmão, se você não perdoa o seu irmão, não toca na Santa Ceia. É bíblico isso. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vai lá, se conserta, depois volta e participa. Tem gente que leva ódio a vida toda.
tocando na ceia do Senhor. Repita comigo. Provações e experiências da vida. A santificação, ela ocorre nas provações que você passa e nas experiências que você passa durante o dia. Você enfrenta tanta coisa que era para você dar um chute no balde, para você gritar, para você falar besteira, mas você respira fundo e diz: ajuda-me, Jesus. Aí você ouve o cântico, né? Glória a Deus. Repita comigo: Deus nos aceita como estamos, mas nos ama demais para nos deixar como chegamos ou como queremos. Uau. A teologia chama isso de santificação progressiva. A cada dia nós estamos sendo santificados. Jesus enfatizava que o crente deve buscar continuamente o aperfeiçoamento espiritual. Então, vejamos, a santificação não produz salvação, mas a salvação é evidência de quem é santo. Amém, não amém? Ela evidencia a salvação. Somente quem é salvo é santo. Por isso que a Bíblia diz: se santifica. Mas se é sujo, se suje mais ainda. Apocalipse 22, 11, a Bíblia diz: quem é injusto, faça injustiça ainda. Porque isso está na natureza da pessoa. Depois ele continua: e quem está sujo, suje-se mais ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Oh glória! Então aquilo que você está buscando, busque mais ser santo, busque mais a santificação, busque mais a presença de Deus, busque mais a oração, busque mais. Olhe para o teu irmão e diga que você está lento, irmão. Você precisa buscar mais, precisa orar mais, glória a Deus. É por isso que essas coisinhas estão te enrolando como um fio de cabelo. Slide número 7, e eu estou encerrando. Glorificação é curta e eu encerro. Resultado da santificação. Qual é o resultado de quem está se santificando? Primeiro, crescimento espiritual. Repita comigo: crescimento espiritual. 2 Pedro 3,18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem quem está se santificando, está buscando mais a Deus, está crescendo mais diante dele. 2, repita comigo: maturidade cristã. Efésios 4,13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Chega de tititi, de mimimi. Essas coisas são coisas de pessoas que não são maduras, ainda são crianças espiritualmente. Terceiro lugar, terceiro resultado da santificação: vitória sobre o pecado. Repita comigo: vitória sobre o pecado. Romanos 6,14 diz: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Depois, quarto resultado da santificação: semelhança com Cristo. Repita comigo: semelhança com Cristo. 1 João 3,2 está escrito: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Finalizando agora, repita comigo: glorificação. Uau! Se fica difícil eu falar resumido o plano de Deus, imagina quanto tempo eles não passaram juntos preparando esse plano. Repita comigo: vamos ver se vocês decoraram. Justifique. Glorificação, isso, o processo da salvação. Então veja agora, repita comigo: na glorificação seremos como Ele é.
semelhantes a Cristo. Eita coisa boa. Filipenses 3, 20 e 21 diz: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si mesmo todas as coisas. Amém? Repita comigo: as coisas velhas ficaram para trás, a velha natureza, diga: eis que tudo se fez novo. Regeneração. Agora, o que acontece aqui nessa parte da glorificação? A palavra glorificar vem do latim glorificatio, mas a base dessa palavra vem do grego doxazo, que significa atribuir peso, honrar, exaltar ou tornar conhecido. É isso. Na glorificação, a sua essência remete a dar peso, valor e substância a algo. Deus, a última etapa da salvação será a transformação dos nossos corpos. Amém, não amém? A santificação nos livra da culpa do pecado. A glorificação nos livrará da presença do pecado no nosso corpo. A glorificação é a etapa final da salvação. Será o momento em que o crente receberá um corpo glorificado e estará para sempre com Cristo. Todo vestígio do pecado desaparecerá. Repita comigo: olhe para o seu irmão, diga: não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais lágrimas, não haverá mais sofrimento, tudo será novo. Apocalipse 21, 4, Jesus termina dizendo: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Eita Deus, chega de chorar, vamos lá, vamos lá. Um dia, vamos, já estou rouco. Canta com o coração. Glorificação é a etapa final da salvação. Será o momento em que o crente receberá um corpo glorificado e estará para sempre diante do Senhor. A glorificação está ligada à ressurreição dos santos. O apóstolo Paulo vai descrever. Eu queria que vocês me ouvissem, que você só ouve esse versículo aqui quando alguém morre. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então o que é mortal, diz assim: então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. É onde Paulo vai dizer: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, o teu poder de matar? Ele foi destruído agora na glorificação. Glória a Deus. Nós receberemos corpos para viver para sempre com o Senhor. Amém? A glorificação será a consumação total, o plano redentor iniciado lá na cruz. Slide número 8. O resultado da glorificação agora. E vamos encerrar. Pergunta para o irmão: está cansado, irmão? Você pega aquele filminho na Netflix de 2 horas, comendo pipoca, você pula, se alegra e faz tanta coisa, ainda manda para o pessoal que não assistiu. Qual o resultado da glorificação? Primeiro, corpo incorruptível. Diga para o seu irmão: você vai receber um corpo incorruptível. Fala para ele: está vendo os pés de galinha? Vai sumir. Diga: está vendo aquele dente que falta na boca? Vai voltar. Diga: está vendo o cabelinho que foi embora? Vai voltar.
nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. A imagem de Cristo no céu velho, sabia disso? Ai, bispo, heresia? Não, claro que não. Porque para entrar no céu tem que ser transformado. Jesus não vai transformar a gente em velho de novo. Quem é velho vai ficar novo. Ele vai transformar a gente como, sei lá, oh glória, eu fico imaginando aqueles modelos, né? Novinho, bonito, lindo, perfeitos. E é dessa forma que nós vamos entrar no céu para sempre. E você não vai ficar sentado no banco quando você está aqui hoje, não. A Bíblia diz que o mais pequeno cuidará de 10 cidades. Deus então vai dar tantos atributos para vocês que vocês não imaginam. Oh glória a Deus, aleluia. Quem não gosta de trabalhar, o céu não é o lugar. Segundo resultado da glorificação, vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Olhe para o seu irmão e diga: você nunca mais vai morrer. E eu aprendi uma coisa: quem morre uma vez aqui, quem morre 2 vezes aqui, morre só uma do outro lado. Quem morre uma vez aqui, morre 2 do outro lado. Porque se eu morri para o mundo e morri no meu corpo, eu serei ressuscitado, glória a Deus, para viver para sempre com o Senhor. Agora, se aqui eu não quis morrer, se aqui eu quis viver a minha vida, então do outro lado eu vou perecer eternamente. Olhe para o seu irmão e diga: se alguém cair no inferno, diga, não tem mais saída. Diga: não existe missa de 7 talalá e lalala e lalala, 7 velas e 7, não existe isso. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Hebreus 9, 27. Não tem como escapar. Amém? O apóstolo Paulo então descreve dessa forma. Terceiro, presença plena de Deus, resultado da glorificação. Apocalipse 21, 3. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão os povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Então glorificação te faz viver com Deus agora para sempre. E último, perfeição eterna. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, com bastante respeito, né? Diga só se for família, tá? Ou se for marido e mulher, tá bom? Diga assim, ó: se tu já é bonito aqui, que dirá lá no céu, hein? Eita Deus da glória. Ah, como eu espero o dia. Glória a Deus, amém. 1 João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Fique de pé agora no seu lugar. Grupo de louvor, vem para cá. Espere para ouvir o que eu vou falar ainda. Agora, no slide de número 9, tem um resumo das 4 dimensões da salvação. Repita comigo: na justificação, Deus muda a minha posição. Réu para inocente. Diz: na regeneração, Deus muda a minha natureza. Natureza pecaminosa para a natureza divina. Diz: na santificação, agora vai bater doído. Deus muda o meu caráter. Caráter negativo para um caráter positivo. Agora diga: na glorificação, Deus muda o meu corpo para um estado eterno. Amém? Então eu quero concluir dizendo que a salvação é obra completa de Deus.
Ele começou quando Cristo morreu na cruz, foi aplicada quando cremos, continua enquanto caminhamos com Deus e será consumada quando estivermos diante do Senhor em glória. O mesmo Deus que nos justificou está nos regenerando, santificando e nos levará à glorificação. Filipenses 1,6: aquele que começou a boa obra em vós, a aperfeiçoará até o dia com D maiúsculo de Jesus Cristo. Amém? Repita comigo agora: a salvação não termina no altar, ela culmina diante do trono de Deus. Ela vai encerrar lá a salvação, diante do trono de Deus. Agora fecha os teus olhos, você vai orar comigo. Ore comigo. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela maravilhosa obra da salvação, realizada através de Jesus Cristo. Obrigado, porque mesmo sendo pecador, eu fui justificado pelo sangue de Jesus. Obrigado, porque o Senhor me fez nascer de novo e colocou em mim o teu Espírito Santo. Me ajuda a viver uma vida de santificação, rejeitando o pecado e buscando diariamente a tua presença. Que o nosso caráter reflita a imagem de Cristo e que possamos crescer em graça, fé e obediência. Fortalece-nos nas lutas desta caminhada, lembrando-me de que existe uma glorificação preparada para aqueles que forem até o fim, que é a esperança da eternidade. Renove a minha força e que jamais eu perca de vista o dia em que estarei diante de ti, livres da dor, livres do pecado, livres do sofrimento, em nome de Jesus Cristo. Amém? Passe ali e coma um bolo gostoso.